Olá, estamos aqui em mais um capítulo dos Diálogos Transversais. Capítulo este que teremos como entrevistado, o Pedro Henrique. Pedro Henrique hoje ele está à frente do selo Unicef, é um verdadeiro protagonista na nossa juventude e eu estarei mediando esse bate-papo para a nossa juventude. E o nosso convidado de hoje é um jovem de 19 anos, jovem que já vem há um certo tempo fazendo sua trilha dentro da nossa juventude, em especial de Juazeiro do Norte. E aí iremos bater esse bate-papo com o Pedro Henrique, que é o nosso convidado de hoje. E aí, Pedro, o que é que você está achando dessa trilha que você está construindo? Há pouco tempo você foi nomeado articulador do selo Unicef, trabalho esse que precisa garantir essas políticas públicas existentes para as crianças e os adolescentes no município de Juazeiro do Norte. E a gente gostaria, você juventude, eu juventude, a gente gostaria de escutar um pouco como é que está esse desenvolver do Pedro Henrique, juventude juazeirense. Bom, Bendimar, primeiramente agradecer, eu sempre fico muito feliz com esses convites e dizer que foi uma responsabilidade muito grande lhe substituir, um gestor assim que tem admiração, é um gestor que tem uma pegada diferente, principalmente no desenvolvimento de programas para gente jovem, E assim, a nossa trilha dentro do protagonismo, ela surgiu quando eu estava com 8 anos de idade e aí eu participei de uma conferência que inclusive era da parte da educação e a partir daquela conferência eu fui criando grupos de diálogos, Aí, enfim, fundamos o comitê de participação. Aí em 2014 a 2016 tinha um programa que era uma espécie de eleição. Fui prefeito mirim na época, enfim, era um programa muito massa de engajamento e protagonismo. E fui me engajando, no Peteca, no NUCA, fui adolescente do NUCA. E aí o Gleito Bezerra, juntamente com você, com a Josi, enfim, e a Sandrinha, nós fomos trabalhando dentro do selo Unicef com desenvolvimento na pegada da questão dos grêmios estudantis do município e das escolas estaduais e fomos elaborando ações que têm um impacto diretamente no protagonismo e desenvolvimento da participação sociopolítica, E foi isso, Foi algo bem natural, mas assim, que sempre teve uma credibilidade muito boa da gestão, Pedro, como é que você encara com esse desafio de garantir, através de toda uma equipe intersetorial, o selo Unicef no nosso município? O que é que o Pedro, como é o dia a dia do Pedro, para que a nossa juventude possa saber um pouco mais? O selo Unicef, assim, tem uma pegada muito fantástica, porque ele consegue pegar todas as políticas intersetorial. Eu sempre digo que não é só da educação, da saúde e da assistência. Vai da educação à infraestrutura. E o selo Unicef é como se fosse um termômetro, de indicar a administração pública de como está sendo desenvolvida no quesito da garantia de direito. Uma escola de qualidade, uma aula bem aplicada, uma formação continuada de professor, uma trilha feita com os adolescentes, um projeto que eu acho muito massa, assim, de skates que a Sejuvi ela possui juntamente com o setor de juventude, da secretaria. Então o selo Unicef é algo macro, E o dia a dia do Pedro, hoje enquanto articulador, são reuniões de alinhamentos, são encaminhamentos de como estão os indicadores do município, e aí vai da questão vacinal, da busca ativa escolar, do desenvolvimento de programas e projetos direcionados ao público infanto-juvenil, é uma reunião de como estão os programas e dentro desse desenvolvimento, dentro dessas ações, porque às vezes as pessoas acham, Bendimar, que o selo Unicef é só ação, e não é. O selo Unicef ele trabalha com ação, mas pautada em indicadores, É gestão por resultados. Por exemplo, se tem uma ação direcionada da educação lúdica, o objetivo daquela ação é impactar diretamente dentro da evasão escolar,
da escola ser um espaço atrativo, da escola acolher de uma forma mais prática, né? E é isso, o nosso dia a dia se baseia nesse quesito de alinhamento, de articulação, não só aqui no município, mas a articulação, inclusive, juntamente, né, com a sua pasta. Nós estamos discutindo para que nós possamos efetivar o Conselho de Juventude do município. Isso é algo histórico, né? É um conselho que deve deliberar, ou seja, decidir mesmo, e que deve, sobretudo, ter efetivação dentro dessa participação da juventude, né? É nesse sentido. Pedro, para encerrar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta e saber hoje, nessa trilha, né, desse caminhar, Pedro com apenas 19 anos, é muito jovem, né, às vezes podem carregar um certo preconceito das pessoas de olhar e já classificar, né, alguns adjetivos que muitas vezes o jovem sofre isso no seu dia a dia, né? E aí eu gostaria de saber, o Pedro, né, com tanta responsabilidade já, como é que o Pedro consegue lidar, né, nesse autodesenvolvimento, né? 19 anos, com muitas responsabilidades, e como é que o Pedro ainda curte, brinca, né, se diverte, porque queira ou não queira, a gente ainda está no início de uma trilha, né, em termos de amadurecimento. Eu gostaria de saber como é que é o Pedro, né, nesse pensar aí do futuro. Bom, Bedimar, dentro do viver juventude, né, do ser jovem, que é uma fase muito massa, assim, muito interessante na nossa vida, eu sempre procuro separar as coisas, né? No trabalho, eu sou aquele profissional que procura, né, fazer as coisas da melhor maneira possível, assim, pautada aqui na questão da ética, né, do desenvolvimento, do objetivo mesmo de gerenciar. Na família, eu já sou aquele jovem mais descontraído, que tira onda mesmo, assim, que tem aquela pegada do sarcasmo, mais algo saudável dentro da família, né? De ir para uma festa, dançar, enfim, viver como um jovem vive normal, né? E no ciclo de amizades, eu sempre procuro me comportar como o ambiente pede. Por exemplo, se eu vou para uma roda de conversa com os amigos num barzinho, eu não posso ser formal e nem ter palavras formais, assim. É algo mais descontraído, né? Assim, tá ligado, não sei o quê, enfim. Então, é sempre separar o que o ambiente exige de cada um, né? E cada momento, eu sempre, inclusive, conversando com a Josi, secretária, a gente conversa muito de como é essa troca. E é necessária essa personalidade, né? E aí eu sempre digo que é você identificar cada ambiente requer não seria uma massa, mas uma personalidade, que é uma única pessoa, né? Então é nesse sentido mesmo, é entender o que cada espaço pede de si próprio, entendeu? E com o nosso convidado, eu gostaria que ele pudesse fazer suas considerações finais e deixasse uma mensagem para a nossa juventude. Bom, eu sempre gosto muito do Paulo Freire, né? Tem uma pegada muito massa dentro da educação, e eu acho assim que a educação é o caminho de tudo, né? E ele diz assim, não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. E é justamente isso, né? Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade muitas vezes adultocêntrica, né? E que a gente possa, de fato, efetivar, e você jovem, possa se permitir vivenciar o protagonismo, essa participação sociopolítica, esse engajamento, que assim, tem um peso muito grande dentro da vida profissional, mas também dentro do pessoal, da responsabilidade social. Então é esse recado que eu deixo para a juventude de Juazeiro. Você que está aí acompanhando mais esse capítulo, Pedro, muito obrigado pela participação de hoje, a gente fica muito feliz. Eu acredito que você que também esteve aí do outro lado também está. E a gente agradece essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre o protagonismo juvenil. E você, né, que acompanha os diálogos transversais, logo logo está vindo novos capítulos para você, né, cada vez mais se aproximar desse programa. No mais, um forte abraço, obrigado Pedro e até mais, turma.